Oi, pessoal, voltamos aqui para o próximo capítulo dessa nossa revisão aí com vistas às provas de vocês. Mas lembrem-se que eu falei, né? Mais importante do que as provas é vocês terem esses conceitos para a vida profissional, né? Então, vamos juntar o útil ao agradável, já que tem que estudar para a prova, já que estamos de quarentena. Estamos em casa, vamos aproveitar e focar aí nos estudos da anestesia que a gente vai usar e muito na vida, tá? Então, nessa parte 2, eu propus para vocês que a gente falasse basicamente das técnicas anestésicas e dos acidentes e complicações. Porque lembra que eu falei que é aquele caminhozinho que a gente está vindo desde lá do começo do ano? Primeiro a gente aprendeu o que é anestesia, depois a gente aprendeu um pouquinho sobre a farmacologia, né? Eu falei o básico, né? É óbvio que tem um conteúdo muito mais rico que a gente pode se aprofundar, mas a gente conheceu o mínimo básico que a gente precisa saber das soluções anestésicas. Depois, a gente conversou muito sobre a anatomia da face, né? Sobre a osteologia, miologia, a parte de inervação, importantíssimos para a gente poder aplicar nossa anestesia. Depois disso, a gente conversou do quê? Da avaliação média, da história médica do meu paciente, para eu poder empregar a minha anestesia. Então, subentendendo-se que vocês já estão feras na marca com esses conceitos aí, a gente parte para o próximo, que é o quê? Onde que eu vou empregar tudo isso na técnica para anestesiar realmente o meu paciente. Então, com relação às técnicas anestésicas, né? A gente vai dividir elas em dois grandes grupos aí, as técnicas que eu vou utilizar na minha maxila e as técnicas que eu vou utilizar na minha mandíbula, né? Como vocês fizeram nos seminários lá. Então, na minha maxila, eu vou ter basicamente de anestesia terminal, porque lembrem-se que eu falei para vocês na aula passada lá, rapidamente, eu tenho anestesia terminal, que é onde eu vou anestesiar só as ramificações, ou as regionais, né, que elas podem ser de bloqueio e troncular. Troncular a gente não vai nem falar aqui porque vocês não vão fazer, a gente vai falar da anestesia de bloqueio. Então, na maxila, as terminais eu tenho dois tipos, infiltrativas supra ou subperiostal. As de bloqueio eu vou ter do alveolar superior posterior, do nervo alveolar superior anterior, do nervo maxilar, do nervo nasopalatino e do nervo palatino maior, tá? Então vamos ver uma por uma bem rapidamente para a gente relembrar esses conceitos. Anestesia terminal infiltrativa supraperostal, tá acima ou tá abaixo do periósteo, né? Tá acima. Vou utilizar ela para qualquer dente da maxila. Olha que maravilha. Qual é o ponto de punção? É o fundo de saco adjacente ao elemento, né? Onde eu vou querer, o dente que eu vou querer anestesiar. Vou anestesiar o quê? Esse dente e toda a mucosa vestibular dele. Como que eu vou fazer com a minha agulha? Você vai entrar, introduzir a sua agulha até que a ponta esteja próxima do ápice do elemento, próximo a esse periósteo, porém sem tocar nele. E essa agulha eu vou inserir ela paralelamente ao longo eixo do dente, com o bisel, né? Vocês lembram do bisel, que é aquela cortinho angulado da agulha, voltado para o osso, para depositar a minha solução anestésica. Então, basicamente, a diferença da anestesia infiltrativa supraperiostal com a subperiostal, a supra, o meu líquido anestésico vai ser injetado acima do periósteo e a minha agulha vai entrar paralela ao longo eixo do dente. Na subperiostal, que é a próxima que a gente vai ver, o meu líquido anestésico vai ser produzido abaixo do periósteo. Então, para isso, eu preciso romper o meu periósteo. Então, a inclinação da minha agulha vai ser em 45 graus, tá? Basicamente isso. Aí vocês podem me dizer assim: ai, professora, maravilhoso. Então, li aqui, ó, indicado para qualquer dente maxilar. Eu só preciso saber essa anestesia para maxila e tô safo, tô bem na vida. Tem que saber que se você tem uma infecção, um processo infeccioso, por exemplo, ali naquele dente, você não vai colocar a sua solução anestésica exatamente ali. Você precisa conhecer a anatomia para saber aquela ramificação, de onde ela surgiu, para você anestesiar o que a gente chama de distância, para você fazer uma anestesia de bloqueio regional, tá? Então não queira se safar só com essa anestesia achando que se você souber ela, você vai saber anestesiar qualquer dente maxilar, tá? Infelizmente, gostaria de dizer para vocês que só com elas vocês iam resolver sempre tudo, mas não é assim não. Então tá aí um desenho esquemático, né? Ó, na anestesia supraperiostal, o líquido anestésico tá acima do periósteo. O que é o periósteo mesmo? Lembra que eu perguntei para vocês? O que é o periósteo? Aquela membrana que reveste o nosso tecido ósseo, né? A agulha, olha, paralela ao longo eixo do meu dente.
E a subperiostal? Já cantei a bola para vocês aqui quando eu falei da supra, né? Exatamente a mesma coisa. O que, que vai mudar? A inclinação da minha agulha, que vai ter que estar a 45 graus. Por quê? Eu preciso que ter o rompimento do periósteo e depositar o meu líquido anestésico abaixo do periósteo. Olha lá a diferença, tá vendo? Aí pergunto para vocês, qual anestesia é mais dolorida para o paciente? A supra ou a subperiostal? Obviamente a subperiostal, né? Porque você vê que tem uma distensão aqui do periósteo, o paciente sente muitas vezes o incômodo. Ah, professora, mas eu vou passar o meu anestésico tópico, que é de que grupo que a gente acabou de ver na nossa aula? Do grupo dos éster. Vou passar minha benzocaína. E aí o paciente não vai sentir doer. A gente costuma dizer, o anestésico tópico, ele só tira a sensibilidade, a dor da punção da agulha, porque ele age topicamente. Nessa região do periósteo, a sua benzocaína, que é do grupo dos ésteres, não vai fazer nenhuma ação, tá? Então, isso é importante. Ó, eu posso fazer a anestesia. Qual a diferença? Tá vendo a inserção da agulha? Ela tá a 45 graus, não tá a paralela como estava na supraperiostal. Aí eu vou começar a falar agora das minhas anestesias de bloqueio da maxila, que eu tenho a primeira, a bloqueio do nervo alveolar superior posterior. Lembra lá na revisão de anatomia? Esse nervo aí, nerva que elementos? Primeiro, segundo e terceiros molares superiores, né? Exceto a raiz, qual? Mésio vestibular do primeiro molar superior, que vai ser inervada por quem? Nervo alveolar superior médio, tá? Como que eu vou fazer essa anestesia? A minha agulha 45 graus, né, com relação ao longo eixo do dente. O bisel vai ser sempre voltado para a parte do osso e vou inserir cerca de 3/4 da minha agulha, né? E posso introduzir até um tubete nesse nervo alveolar superior posterior. Olha lá, tá vendo? Lembrem, é a primeira ramificação que o nervo maxilar solta, né? Então, ela vai, se eu fizer esse bloqueio, eu vou estar anestesiando já esses 3 dentes, né? Então, eu falo, gente, pra vocês verem como com um tubete só, a gente consegue anestesiar bastante coisa, desde que ele seja feito no local certo, com a técnica correta, né? 45 graus lá, com relação ao PSM, lembrando, plano sagital mediano. E é o bloqueio regional do nervo alveolar superior anterior. Lembrem lá da anatomia, acabei de falar para vocês. Quem está vendo essa aula já logo na sequência da primeira, está com tudo fresco aí na cabeça. O nervo maxilar se ramifica no alveolar posterior, que a gente acabou de falar da técnica. Continuando o seu trajeto, ele vai ter a ramificação do nervo infraorbitário e do nervo alveolar superior anterior, que o próprio nome já diz, vai inervar quem? A região dos dentes anteriores, superiores, né? Então, o ponto de punção é aonde para eu fazer o bloqueio desse nervo infraorbitário. Lembra onde que é o forame infraorbitário? Na região de maxila, mais ou menos 8 milímetros abaixo do meu rebordo infraorbitário, né? Então, o ponto de punção vai ser aonde? Mais ou menos entre a região de primeiro e segundo premolar. Quais serão os nervos anestesiados? O alveolar superior, anterior e médio, né? Então, isso é importante. Que dentes eu vou poder trabalhar? Incisivos, caninos e premolares. Como que eu vou fazer a inserção da minha agulha? Bisel voltado para a região do forame, agulha longa. A hemostasia é eficiente? Não, é deficiente, porque eu estou fazendo uma anestesia à distância, estou fazendo um bloqueio lá atrás, né? O risco de anestesia dos nervos motores do olho é grande, porque eu estou fazendo próxima à região de forame infraorbital. Né? Lembrar que eu posso fazer essa minha anestesia extrabucal também. É meio assustador o paciente, a hora que você vier com a carpule para anestesiar, o paciente vai falar, meu Deus, vou embora correndo. Mas ela pode ser feita também extrabucal, né? Antisepsia da pele, você palpa a região de rebordo 8 milímetros abaixo, normalmente você vai cair bem em cima do forame infraorbital, que é onde tem a emergência desse nervo. Então, você pode fazer anestesia na região externa, né? Extrabucal. Vendo aqui na região intrabucal, ó, na região de pré-molares, você vai depositar o líquido aqui, próximo ao forame infraorbital. Como você vai pegar bem nessa emergência, você vai anestesiar toda essa região. Ó, aqui vai do nervo alveolar superior anterior e do nervo alveolar superior médio, tá?
Olha aí, pintado em azul, a região que você consegue anestesiar quando você anestesia o nervo infraorbital lá em cima, tá? Aí, olha, a abordagem que eu falei para vocês extraoral, né? Pode ser feita 8 milímetros abaixo do rebordo infraorbital e você faz anestesia. Confesso que os pacientes não acham muito agradável, não, mas é uma opção. E o bloqueio regional do nervo maxilar, se eu quiser fazer o bloqueio desse nervo, quando vou fazer um procedimento extenso, assim, um levantamento de seio, algo maior, né? Você pode fazer anestesia do nervo maxilar na região de fundo de saco, na região distal do segundo molar. Você vai anestesiar quem? O nervo maxilar, que você vai pegar lá na emergência dele, antes dele soltar os ramos posterior, médio, anterior, né, o infraorbital. Então, você anestesiando lá atrás, já anestesia tudo que tem dali para frente, né? Então, você fica com toda a hemimaxila anestesiada. E a inserção da agulha é paralela ao segundo molar. A agulha tem que ser longa, né? Porque senão você não consegue chegar lá nesse ramo aí do nervo. E depositar entre 3/4, tá vendo? 3/4 e um tubete. Porque você vai pegar a ramificação lá antes dele soltar, vai pegar o ramo lá antes dele soltar as ramificações. Na hora que você anestesia aqui, todo o outro trajeto, né, todo este trajeto será anestesiado também. Então, isso mostra que com um tubete de anestésico, você vai conseguir anestesiar uma hemimaxila toda, né? Então, por isso é importante saber anatomia, vejam bem. Posso fazer essa mesma anestesia extraoral? Posso, mas o paciente também, ó, o ponto de punção fica próximo à região do arco zigomático. Mas eu falo, não é confortável o paciente, né? E nem para o cirurgião dentista. A gente acaba fazendo intrabucal. Mas às vezes um paciente que está com trismo, que não abre a boca, né? Você precisa fazer algum procedimento. É uma opção. E o nervo nasopalatino? Lembra que eu falei para vocês que ele emerge lá pelo forame nasopalatino e faz a inervação de toda a mucosa palatina da região anterior? Então, aonde que é o meu ponto de punção para anestesiar esse nervo? Na papila incisiva, anestesia toda a mucosa palatina da região anterior. O que é importantíssimo eu saber dessa técnica? Eu não posso introduzir muito líquido anestésico. Olha aqui quanto que eu vou introduzir. 1/4 do tubete. Por quê? Porque eu não tenho muito espaço para distensão desse líquido, né? Você pode ver que a mucosa palatina, ela é já firmemente aderida ao osso. Você não tem muito espaço, não tem musculatura ali, né? Então, é uma anestesia extremamente dolorida. Você vai perceber que ao você injetar o líquido anestésico, a mucosa já fica isquêmica muito rapidamente. Então, isso mostra que você tem que injetar uma pequena quantidade, né? Por quê? Por conta normalmente do vasoconstritor, aquilo já fica isquêmico, a região fica isquêmica, né? Ou seja, diminui o fluxo sanguíneo. Então, se você insistir em colocar muito anestésico, você pode inclusive ter uma necrose dessa mucosa palatina, tá? Então, isso é importante. A agulha aí pode ser bem curta, porque é uma região que a gente não tem muito tecido, né? De penetração, então é muito tranquila de se fazer, né? Então, esse é o nervo nasopalatino, né? Que emerge no forame nasopalatino, uma ramificação do nosso nervo maxilar. E olha lá onde eu vou colocar a minha agulha para fazer a minha anestesia, né? Se eu estou falando que eu vou fazer uma anestesia de bloqueio, eu vou com uma única punção de onde emerge esse nervo, que é no forame nasopalatino. Só que tenho que tomar muito cuidado, porque por esse mesmo forame não emerge só o meu nervo palatino, né? Emerge também as nossas estruturas vasculares. Então, lembrando que o que é extremamente importante quando eu vou fazer uma anestesia, vou falar um pouquinho aqui depois nas complicações, mas o que mais acontece, né, de intercorrência é a injeção intravascular desse anestésico. E como é que eu percebo isso? Quando você faz a punção, se você tiver um turvamento do seu líquido anestésico, do tubete, é por isso que a nossa carpule tem aquela janela para a gente enxergar o nosso tubete durante a anestesia, esse tubete não pode ter nenhum tipo de turvamento, ou seja, não pode ter nenhum fluxo de sangue retornando nele, porque é sinal que você está com a sua agulha numa estrutura vascular. E aí você tem que remover e não pode estar injetando esses anestésicos, porque eles caem direto na corrente sanguínea e você vai ter grandes problemas aí com os pacientes, tá? Então, importantíssimo, sempre fazer ou uma punção aspirativa ou observar o turvamento desses tubetes.
a nossa anestesia aqui. Aqui é a região que eu falei para vocês de isquemia da mucosa, que acaba tendo uma isquemia dessa mucosa, então a gente tem que estar sempre muito atento, porque é uma anestesia que nós vamos injetar uma pequena quantidade de anestésico. E do nervo palatino maior, que fica lá na região posterior da maxila, né? Mesma coisa, eu vou fazer a anestesia dele para anestesiar a região, que região? A mucosa palatina da região posterior. A minha agulha vai estar como 90 graus ao longo do eixo do dente, mais ou menos 1 milímetro do bisel voltado para o forame, para esse forame palatino maior. Com uma agulha curta, não precisa ser agulha longa, tá? Também vou introduzir pouca quantidade. Pode ver que essas anestesias que a gente faz da região palatina, como tem pouco tecido de distensão, eu vou sempre depositar pequena quantidade do líquido anestésico, tá? Ó, e com isso eu faço toda a anestesia da minha mucosa palatina, tá? Olha lá, a minha agulha, mais ou menos na região entre primeiro e segundo molar, lá nessa região do segundo molar, a inclinação a 90 graus ali com relação à tábua óssea. Bloqueio regional do nervo palatino maior, aí olhando fotos clínicas, né? Aqui no crânio seco a gente consegue ver, eu tenho que encontrar, né, esse forame palatino maior, que é por onde ocorre a emergência do meu nervo. Aqui é uma tabelinha, lembra que eu falei para vocês? Com uma técnica curada, com conhecimento anatômico e com raciocínio, eu consigo ver quanto eu preciso em ml de anestésico para anestesiar cada um dos meus nervos, né? Lembrando que quanto tem de ml um tubete anestésico? 1,8. Então, vejam só, dos nervos eu preciso mais do que 1,8 ml para anestesiar? Não, né? Então, vamos ter acurácia na técnica e conhecimento anatômico. Aquele esqueminha que eu mostrei para vocês na aula, que eu acho bem interessante, né? De acordo com as cores, né? O que inerva cada coisa. Então, os pré-molares, a ramo alveolar superior médio, os molares, alveolar superior posterior. Façam um adendo aqui. Raiz mésio vestibular do primeiro molar superior é inervado também. Aqui tinha que estar um pintadinho de azulzinho aqui, ó, para ajudar vocês. Caninos incisivos, ramo alveolar superior do nervo maxilar, né? Aqui em verdinho mais clarinho, nervo nasopalatino, faz inervação da mucosa palatina anterior. E em laranja, nervo palatino maior, faz a inervação da mucosa palatina posterior. Muito bem, visto todas as técnicas anestésicas maxilares, vamos passar para as mandibulares, né? Então, a gente sabe que, basicamente, na mandíbula, o que a gente mais vai utilizar é o quê? É o bloqueio regional do nervo alveolar inferior, bucal e lingual. Lembra que são as 3 ramificações de quem? Do nervo mandibular, que é uma das 3 ramificações do nervo trigêmeo, tá? Então, eu posso fazer o bloqueio desse nervo, que a gente conhece como anestesia ptérigo-mandibular. Eu posso fazer anestesia somente do nervo mentoniano, que é quando esse nervo alveolar inferior emerge pelo forame mentual e passa a se chamar nervo mentual. E eu tenho esses outros 2 bloqueios de Golgi, Varizani e Aquinose, que são técnicas mais apuradas, não muito utilizadas por dentistas. Eu não vou focar nelas aqui na nossa revisão, tá? Então vamos lá, vamos falar do nervo alveolar inferior, bucal e lingual, que são as 3 ramificações do mandibular que eu preciso anestesiar, principalmente se eu for fazer um procedimento cirúrgico na minha mandíbula, né? Conhecida como anestesia ptérigo-mandibular. Qual é o tipo de agulha que eu vou usar para essa técnica? Longa, apesar de ter mostrado para vocês na clínica que é possível, na grande maioria dos casos, se realizar esse tipo de bloqueio anestésico com uma agulha curta, né? Somente em alguns pacientes, quando a gente tem variações anatômicas, é que a gente precisa de agulhas longas. Mas na literatura, nós vamos encontrar que essa técnica é preconizada que se utilize agulhas longas. E eu tenho 2 tipos de técnica, a técnica direta e a técnica indireta. Vocês vão ver que são pequenos detalhes só que se alteram, né? Na técnica direta, basicamente, eu anestesio o nervo alveolar inferior e o lingual numa primeira punção, e eu preciso fazer uma punção extra na região vestibular para anestesiar o meu nervo bucal. E na técnica indireta, eu faço com a mesma punção a anestesia desses meus 3 nervos, tá? O que vai mudar só é a inserção da agulha no momento inicial. Vou falar para vocês aqui um pouquinho. Então, a técnica direta, falando da direta, né?
O ponto de punção vai ser aonde? Lembra? Eu mostrei bem para vocês. Teve um pessoal aí que conseguiu ter a possibilidade de fazer a clínica de anestesia lá comigo e perceberam bem que o ponto de punção, eu falo que vocês entendendo bem, lá ninguém teve dificuldade nenhuma. Na primeira punção e com um único tubete anestésico conseguiram realizar a anestesia do bloqueio do alveolar inferior e uma técnica infiltrativa de maxila com um único tubete, né? Então vocês viram que isso é possível. Então, o ponto de punção é importante, né? Onde vai ser? É uma depressão que é formada entre a linha oblíqua externa e o ligamento pitérigo-mandibular que está na medial, né? 1 centímetro acima do plano oclusal. Com isso, eu vou anestesiar quem? Nervo alveolar inferior e o lingual, né? E vou estar anestesiando quem? Todos os dentes da minha heme arcada, abordada pela mucosa vestibular e pela lingual. A única coisa que na técnica direta eu vou ter que completar a anestesia vestibular do nervo bucal com uma punção na região vestibular, tá? A agulha longa recua 1 milímetro e deposita a solução anestésica, né? Então a gente introduz a agulha, deposita o líquido, recua a agulha, muda a inclinação e introduz novamente, injeta mais um pouco do líquido anestésico para anestesia do nervo lingual, né? Então, na técnica direta, a gente chama direta porque ela vai direto primeiro no nervo alveolar inferior. Então, a minha primeira punção na técnica direta é com essa carpule, com essa agulha, inclinada na região de pré-molares do lado oposto, né? Então, lembrem isso, técnica direta, eu vou diretamente primeiro no alveolar inferior, direcionando a minha carpule na região dos pré-molares, né? Olha lá, a gente palpando, né, para achar a linha oblíqua externa. Então, palpei, achei a linha oblíqua externa, tenho o meu ligamento pitérigo-mandibular na região interna. Lembra que eu falei para vocês? Dividam isso visualmente na cabeça de vocês em 4 quadrantes. E aí vocês pegam esse último quadrante mais medial e façam 1 centímetro acima do último dente. Normalmente vai ser ali o ponto de punção. É uma regra? Não, anatomia às vezes não é igual para ninguém, né? Palpem, que os alunos que fizeram a clínica lá comigo, eu fiz questão que eles palpassem bem direitinho para sentir. Por quê? Vocês podem ter que fazer anestesia de um paciente edêntulo. E aí, qual é o grau de referência? Eu já sei, é fácil, é 1 milímetro, 1 centímetro acima ou ao lado. Mas e se você não tem esse dente? Né? Você tem que saber anatomia. Então, palpar é o mais importante, né? Normalmente, esse parâmetro que eu estou dando para vocês, de dividir em 4 quadrantes e pegar o quadrante mais mesial e colocar um pouquinho acima do último elemento dental, é uma referência, tá? Não é uma regra, é para ajudá-los nesse começo a sentir. Mas normalmente, quando a gente palpa com o nosso indicador, você sente bem a depressão do espaço ali na região retromolar. Isso é o mais importante, tá? Aí você vai entrar com a sua agulha, né? Olha, inclinada na região de pré-molares opostos e fazer a técnica direta. Lembrando que na técnica direta você vai injetar, né, uma quantidade do tubete ali, metade do tubete mais ou menos, aí você retrocede essa agulha e inclina ela aqui no plano paralelo ao plano oclusal para fazer a anestesia do nervo lingual que está correndo medialmente aqui. E depois você vai com mais uma punção aqui na região externa anestesiar o nervo bucal, tá? Essa é a técnica direta. Na técnica indireta, ou também chamada de 3 posições, qual que é a diferença? Você vai anestesiar as 3 ramificações do nervo alveolar, do nervo mandibular, o alveolar inferior, o bucal e o lingual. Tá? O ponto de punção é a depressão, mesma coisa. O ponto de punção é o mesmo. Qual é a diferença? Que no primeiro tempo você vai introduzir 1/4 do tubete, depois mais 1/4 no segundo e metade no último, né? Sempre proposto também que se utilize agulhas longas. Então, qual é a diferença? Nessa técnica indireta, nessa única punção, eu vou anestesiar as 3 ramificações. Inicialmente, eu vou primeiro começar com a minha agulha paralela ao plano oclusal, o que na técnica direta é o meu segundo passo. Aqui vai ser o meu primeiro passo, né? Eu vou anestesiar, depositar ali, ó, tá vendo? O líquido anestésico, essa vai ser a minha primeira etapa na minha técnica indireta. Aí eu vou recuar um pouquinho essa agulha, tá vendo? E vou injetar mais um pouquinho do meu nervo anestésico, do meu líquido anestésico e vou bloquear o nervo lingual. Porque nessa técnica, o primeiro nervo que eu bloqueio é o bucal.
o segundo é o lingual, o alveolar inferior vai ser o terceiro ramo que eu vou estar anestesiando, que é quando eu vou fazer o quê? Retroceder a minha agulha e inclinar para a região de pré-molar. Então, quando eu inclino a minha carpule para a região de pré-molar, é que eu estou anestesiando o alveolar inferior, tá? Essa é a diferença da técnica indireta para a técnica direta, tá? Ó, a gente olhando aqui, né, na técnica indireta, lembra que eu falei? Você inicia com a carpule paralela aos dentes, que na técnica direta é a segunda etapa. Aqui na indireta é a primeira etapa. E você vai anestesiar quem? O nervo lingual, o bucal primeiro, depois o lingual e o alveolar inferior, ó, na hora de você anestesiar, tá vendo que agora a minha carpule ela tá direcionada aonde? Para a região de pré-molares do lado oposto, tá? Espero que tenha ficado claro isso daí para vocês. E quando eu faço meu bloqueio direto, lembra que eu falei que eu anestesio só o lingual e o alveolar inferior? Eu preciso complementar com o bloqueio do nervo bucal, tá? Então, aí eu vou fazer na região vestibular o bloqueio do nervo bucal. Olha lá, tá vendo? Então, aqui é como se fosse um desenho do nervo bucal. Eu venho aqui e faço uma punção nessa região aí vestibular e anestesio o meu nervo bucal também. Outra opção, né, de bloqueio regional que eu tenho na minha mandíbula é o bloqueio do nervo mentoniano, né? Lembrem-se, quando o nervo alveolar inferior emerge através do forame mentual, na região de pré-molares ali, ele passa a se chamar nervo mentual, né? Então, eu vou utilizar quando eu vou fazer alguma intervenção em pré-molar, né? Na pré-molares inferiores e também incisivos. Qual que é o ponto de punção? Normalmente é o fundo de saco entre os pré-molares. Quais são os nervos que eu vou anestesiar? O mentoniano e o incisivo, que são ramificações do alveolar inferior. Vou anestesiar o que com isso? Dentes, que vai do primeiro pré-molar, mucosas vestibulares e linguais. Como que é a inserção da minha agulha? Paralela ao longo eixo do dente, entre os pré-molares, com o bisel voltado sempre para onde? Para o osso. Precisa ser agulha longa? Não, agulha curta, né? Vou depositar a solução anestésica entre os ápices dos elementos pré-molares ali, né? Cerca de quanto? 1/4 do tubete já é suficiente. O que eu percebo muito, né? Por que eu tenho que saber anatomia? Muitas vezes a gente tem o que a gente chama de variação anatômica. Na grande maioria dos pacientes, esse forame mentual encontra-se aqui na região entre primeiro e segundo pré-molares, aqui na região, mas, por exemplo, aqui nesse paciente ele já está mais distalizado, tá vendo? Ele está mais para a região posterior. Então, não é simplesmente eu pegar meu tubete, minha agulha, vou anestesiar aqui na região de fundo de saco de primeiro pré-molar, que eu vou anestesiar o mentoniano. Não, o que você precisa ver? Aonde está esse acidente anatômico? Pega a radiografia panorâmica do seu paciente, vai lá, você vai conseguir identificar, né, aonde está o forame mentual, e aí com isso você vai saber em qual região daquele paciente você tem que fazer a introdução da sua agulha para fazer a anestesia do nervo mentual, tá? Então, isso é importante. Então, vendo esses todos os tipos que a gente tem de anestesias, né, maxilares e mandibulares, a gente tem alguns tipos de anestesia que a gente vai poder usar tanto em uma quanto na outra, que na verdade seria a classificação dos tipos de anestesia, tá? E não das técnicas. As técnicas é o que a gente falou agora, as técnicas maxilares e as técnicas mandibulares, né? E a gente tem algumas técnicas que são extra-orais, falei para vocês também já durante essa aula. Aqui são com relação a tipos de anestesia, que são infiltrativas, né? Dentro daquelas infiltrativas eu tenho alguns tipos. Por exemplo, eu tenho a submucosa, a intraseptal, a intraóssea, a intraligamentar e a intrapulpar. São tipos de anestesias infiltrativas que eu posso usar tanto em maxila quanto em mandíbula. Então, por exemplo, a técnica de anestesia infiltrativa submucosa, né? Por exemplo, se eu for fazer uma cirurgia de uma remoção de uma mucocele no lábio, são anestesias que vão ficar puramente a nível mucoso, né? Posso utilizar em maxila ou em mandíbula. E a intraseptal é quando a gente vai fazer na região dos septos ósseos, né? A gente não tem essas regiões que a gente faz que chama-se septos. Então, quando a gente deposita um líquido anestésico diretamente ali, é uma anestesia intraseptal. Anestesia intraóssea, quando eu preciso fazer uma perfuração nesse tecido ósseo para poder introduzir esse líquido anestésico, também é uma modalidade. Anestesia infiltrativa intraligamentar, quando eu vou depositar esse meu líquido anestésico no meu
espaço ligamentar, né? Onde é o espaço ligamentar? É aquele espaço onde tem a inserção do ligamento periodontal, que vai do dente até o tecido ósseo. Eu posso, então, introduzir a minha agulha naquele espaço e fazer uma anestesia infiltrativa do tipo intraligamentar, né? Muitas vezes a gente usa essas anestesias como complementos de alguma outra técnica. E eu tenho a anestesia que a gente chama de intrapulpar, que é utilizada, na grande maioria das vezes, pela disciplina de endodontia, que a anestesia é o quê? É diretamente o nervo dentro do elemento dental, né? Normalmente, quando se tem a exposição dessa polpa. Então, é realizada a introdução da agulha diretamente dentro da polpa dental, né? Por isso chama-se intrapulpar. Tomar muito cuidado, porque é uma região onde a gente tem o nervo, a gente sabe que vem junto também com ele a vascularização, né? As veias e as artérias. Então, é uma anestesia onde você pode ter um grande risco do que? De injeção intravascular. Então, observar sempre quando você vai fazer uma anestesia intrapulpar, o turvamento do tubete, né? Se o tubete ficar turvo, você não pode injetar a solução anestésica naquele ponto, tá? Bom, sabendo tudo isso, eu acho que com toda a aula que a gente já conversou, mas essa técnica a gente já vai saber, né? Como é que eu vou selecionar a técnica anestésica que eu vou fazer? Alguns fatores eu tenho que levar em conta, como por exemplo, que região eu preciso anestesiar? Quanto tempo tem que durar? Eu preciso ter hemostasia? Quantos anos tem esse paciente? Ele tem alguma variação anatômica? Ele tem algum problema, né, que interfere? Tem um trismo, por exemplo, que eu não consigo, o paciente não consegue abrir a boca para anestesiar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para poder eleger a minha técnica anestésica, né? Se eu sei que é um paciente, por exemplo, com problema cardiovascular, que eu acabei de falar com vocês na parte 1 dessa aula, que eu sei que eu não posso usar grandes quantidades de anestésico nesse paciente com epinefrina. Muitas vezes é melhor eu, com um único tubete, fazer um bloqueio regional do nervo, né, e já anestesiar uma área grande, usando pouca quantidade de anestésico. Então, isso é importante, tá? Para a gente poder escolher a técnica que a gente vai utilizar. Pensar sempre que a gente tem que tentar fazer uma injeção atraumática, né, sem dor para esse paciente, né? Então a gente tem que seguir alguns parâmetros. Obviamente pode usar anestésico tópico, pode, mas ele vai anestesiar somente a mucosa, né? Então a gente tem que ver, será que se eu fizer uma anestesia subperiostal eu vou conseguir resolver o procedimento que eu preciso? Ela é menos dolorida para o paciente, né? Então levar sempre tudo isso em consideração. E para a gente finalizar aqui a nosso resumão e nossa super revisão de anestesiologia, vamos falar um pouquinho sobre os acidentes e complicações que a gente pode ter durante a realização das nossas anestesias, né? Então, antes de mais nada, eu falei com isso com vocês também, mas vamos relembrar. Acidente é diferente de complicação. O que é um acidente? É uma intercorrência mais inesperada do que imprevisível, que ocorre durante o ato cirúrgico, né? Por quê? Se ela fosse previsível, você já ia prever e ia fazer algo para que ela não acontecesse, né? É algo que ocorre ali no transoperatório, que a gente chama. E a complicação? É uma ocorrência mórbida que acontece depois da sua cirurgia, que é imprevisível conforme o ato operatório realizado, né? Algumas vezes você consegue prever. Se você ficar lá 2 horas para fazer uma exodontia de um terceiro molar incluso, você pode dizer para esse paciente que ele vai ter um edema, que é esperado, né? Algumas coisas você consegue prever, mas é importante vocês saberem que acidente é o que acontece ali no transoperatório. E complicação é o que o paciente vai ter lá, depois da sua cirurgia, tá? Para a gente poder diferenciar. O que são esses acidentes e complicações? São na anestesia local. É qualquer desvio de padrão normal do que seria esperado durante, quando a gente fala de acidente, ou após, quando a gente está correlacionando isso com uma técnica anestésica. É diferente, por exemplo, de eu falar de acidentes e complicações de uma cirurgia, como eu falei agora, de uma exodontia de terceiro molar. Aqui a gente vai falar de acidente e complicação com as anestesias, fazendo as anestesias. O que eu posso ter? Eu posso ter uma fratura de agulha, eu posso ter um hematoma, eu posso ter uma paralisia, posso, se eu depositar meu anestésico no nervo motor, que é o meu nervo facial, que é o sétimo par craniano. Eu posso ter parestesia se eu tiver uma lesão de um nervo sensitivo? Posso. Muitas vezes acontece nas anestesias do nervo lingual, né? O paciente fica com parestesia. Posso ter trismo? Posso. Posso ter edema? Posso. Posso ter troca de tubete ou de solução?
Não deveria, mas às vezes acontece. Posso ter necrose de extremidades, como falei para vocês da injeção de grandes quantidades na região do forame nasopalatino. E posso ter aquelas traumas de mordida, né? Que o paciente fica mordendo o lábio quando está anestesiado, tá? É uma complicação. E a dor? A dor pode ser, sim, né, uma intercorrência, porque se você fez uma técnica de injeção descuidada, né? Se você tem uma punção, uma lesão de determinado nervo, o que você tem que fazer para prevenir isso? Técnica apropriada, respeitar os limites anatômicos, né? O que eu falei, não vai injetar grande quantidade de solução anestésica num local onde não tem muita musculatura, não tem possibilidade de distensão desses tecidos. Você vai usar a conduta psicológica adequada com esse paciente. Se for necessário, você vai fazer um ansiolítico. Vai usar a solução anestésica estéril. Vai injetar rápido? Não, vai injetar lentamente, né? Devagar. E lembrar da temperatura dessa solução. Ela não pode nem estar na geladeira e nem ter ficado lá no seu carro por horas, né? Ela tem que estar numa temperatura ambiente, sempre, dentro do prazo de validade. Outra coisa chata, não queiram que aconteça com vocês, já falei para vocês na aula, fratura de agulha, né? Ocorre normalmente aonde? Entre a junção entre a agulha e o intermediário, que é aquela partezinha plástica onde a gente rosqueia na nossa carpule. Então, jamais nós vamos introduzir a nossa agulha até o final, até a região do intermediário. A gente tem que deixar uma parte para fora do tecido. Para quê? Na pior das hipóteses, se você tiver uma fratura dessa agulha, você tem a possibilidade de, através de uma pinça hemostática, estar removendo esse fragmento fraturado, tá? Pode ocorrer em qualquer tipo de técnica anestésica, mas ocorre mais facilmente aonde? Na anestesia pitérigo-mandibular, né? Durante aquela anestesia do nervo alveolar inferior e lingual, aonde você introduz a agulha e recua para girar na região de pré-molar inferior, do lado contralateral. Então, é a maior incidência de fratura de agulha. Prestem muita atenção. O que eu vou fazer se aconteceu comigo? Vou sentar e vou chorar? Ah, meu Deus, e agora? Não. Primeira coisa que você fala para o paciente, não fecha a boca, né? Porque se ele fechar a boca, a gente sabe que tem musculatura aqui, essa agulha pode ser introduzida mais para a parte interna e aí você não consegue remover mais. Se você estiver visualizando, você pode removê-la com uma pinça hemostática. Caso a agulha desapareça, você pode realizar, se você se sentir apto, se realizar uma incisão para remoção dessa agulha, né? Pode-se fazer uma radiografia para ver a localização dela, mas se você não se sente apto, né? Eu falo, às vezes você vai mexer numa coisa, vai piorar, né? Encaminhe esse paciente para um colega aí. Tá? Hematoma. Ele pode ocorrer pelo trauma causado pela passagem da agulha no interior dos tecidos, né? Acontece muito em anestesia pterigomandibular, infraorbital, você tem muitas vezes o rompimento de estruturas vasculares e vai dar hematoma naquele local da punção. É normal? Não, não é normal, né? É um acidente. Pode acontecer? Pode, mas não é o esperado. O que você vai fazer? Não tem o que você tratar, né? Ele vai desaparecer, o organismo vai reabsorver essa formação desse hematoma, tá? A gente acaba não aconselhando a fazer nenhum tipo de tratamento. E a paralisia ocorre quando há bloqueio de terminações nervosas, né? Do nervo facial. Anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior, lingual e bucal, quando a agulha alcança a parótida, bloqueio nervo facial. Lembra que eu mostrei para vocês na aula passada a relação de proximidade da parótida com o nervo facial? E se vocês forem ver, a estrutura é muito próxima à região onde a gente faz a anestesia do nervo alveolar inferior. Então, se você colocar muito líquido anestésico, esse anestésico pode encharcar e fazer a anestesia do nervo facial. E aí o paciente fica com paralisia, que graças a Deus é temporária, mas durante o período em que o paciente estiver sob efeito da anestesia, ele não vai estar conseguindo, por exemplo, dependendo do ramo que pegou, ele não vai conseguir piscar, não vai conseguir sorrir, nem movimentar a boca, né? Isso aí, o que a gente tem que fazer? Se for no ramo que a gente pegou da região, né, do zigomático ou da região frontal, você precisa colocar vaselina estéril no olho do paciente, proteger essa córnea, né? Fecha a pálpebra do paciente e põe uma fitinha lá, porque ele vai ter perdido essa movimentação, então ele não vai piscar. Então, você não pode deixar a córnea ressecar. Então, você põe uma vaselina, um colírio e fecha o olho do paciente até que passe o efeito do anestésico, tá?
E a parestesia, acabei de falar com vocês, né? Quando você tem uma lesão de um ramo sensitivo, né? Então o paciente vai ficar com aquela região, sensação de anestesiado por um tempo maior do que o esperado, porque você teve uma lesão desse feixe nervoso, né? Normalmente, quando é por anestesia, isso é temporário, né? Porque você não vai seccionar o nervo. Muitas vezes você vai, com o bisel da agulha, pode ter traumatizado esse nervo, mas isso vai ocorrer uma reparação, mas é algo desagradável, né? Não é uma complicação que ninguém quer ter. Então, a gente pede sempre muito cuidado, principalmente na anestesia do nervo lingual, né? O sintoma da anestesia depois de cessado o efeito da solução anestésica, é o que a gente chama de parestesia, né? Traumas dos nervos sensitivos e edema. Dependendo do grau, de lesão a essa fibra nervosa, é que a gente vai saber se ela vai retornar mais rapidamente, menos, né, rapidamente, ou se ela é definitiva, no caso onde você teve secção mesmo, né? Coincide com o término do efeito anestésico, o trismo, é quando ocorre, ela é injetada no interior do músculo, né? Ao invés de você anestesiar na região adequada para você anestesiar os nervos, você anestesia, por exemplo, dentro de uma musculatura. E aí você acaba anestesiando as fibras nervosas e o paciente perde a movimentação. Graças a Deus é passageiro e quando termina a anestesia, esse trismo também vai terminar. Edema, relacionado com a administração de anestésico local. Na maioria dos pacientes, eles sentem dor e perda de função, porque tem muito edema. Normalmente, no nervo mentual, se você injetar uma grande quantidade de anestésico, né, ele não tem por onde estender, ele vai ficar com isso aqui, com aumento de volume, com edema. Então, traumatismo durante a injeção, infecção, alergia, hemorragia, injeção de soluções irritantes. Então, extremamente importante. Lembrem outro passo. O que é extremamente importante eu fazer antes de administrar a minha anestesia no paciente, independente da técnica que seja? Pedir para que o paciente faça um bochecho com uma clorexidina, né? Realizar uma antisepsia. Por quê? Para que essa punção da minha agulha não esteja levando bactérias para o interior dos tecidos. Eu posso ter uma infecção depois de uma anestesia? Posso ter uma infecção na região da punção, ter um abscesso ali. Então, lembre-se, fazer sempre uma antisepsia com clorexidina intrabucal do paciente antes da gente fazer as nossas anestesias, né? Então, olha lá, edema, né? Injeção atraumática, infecção, eu vou ter que fazer o quê? Entrar com um antibiótico, muitas vezes eu tenho que drenar essa infecção e tomar cuidado com os pacientes que têm alergia, né? As alergias, elas são muito pouco relatadas, né? Com o grupo amida, a gente tem reações alérgicas maiores aos ésteres, mas tem que se ter um cuidado. Normalmente o paciente que é alérgico, ele já vem com um histórico do seu médico alergista, né? Então vamos levar sempre em consideração também isso aí na nossa anamnese. Troca de tubete ou solução pode parecer ridículo e que não acontece, mas acontece sim. Alguns cirurgiões têm hábito de acondicionar em tubete anestésico soluções, principalmente o pessoal da endodontia gosta de, né, nos tubetes vazios de anestésico, acondicionar líquido de Dakin ou qualquer outra substância utilizada para irrigação de canal, porque aí eles acoplam na carpula e fica bem fácil para irrigar lá intracanal. Porém, né, numa hora de um desaviso, ou se você, isso não é muito bem identificado, você pode injetar como um anestésico, no lugar de um anestésico, um tubete que tenha EDT, água oxigenada ou hipoclorito, e isso vai causar danos irreparáveis aos tecidos, tá? Necrose tecidual de difícil resolução. Eu já recebi alguns pacientes que tiveram hipoclorito de sódio injetados, e isso, assim, não queiram ter na clínica de vocês. Então, não reutilizem tubete anestésico para condicionar nenhum tipo de líquido, tá? E as necroses de extremidades, né? Acontece o quê? Como, por exemplo, quando você tem um acidente, né? Automobilístico, tal, e tem uma dilaceração de língua e precisa anestesiar essa língua para poder fazer a sutura, né? Tome cuidado se essa lesão é de borda, de ponta de língua, né? Você não pode injetar muita solução de vasoconstritor ali, porque aquilo pode diminuir a circulação, a chegada de aporte sanguíneo ali, né? A vascularização mesmo, e ter uma necrose. Então, cuidado com a quantidade de anestésico que a gente administra em extremidades, principalmente, né? Necrose de palato também, eu mostrei para vocês, uma área que fica extremamente isquêmica já com pouca quantidade de anestésico. Atenção especial, porque as necroses de palato também são de difícil solução, né? Não é algo fácil de ser tratado.
Trauma de mordida, né? O paciente fica, que gostoso, não estou sentindo nada. Mordendo depois da anestesia. Orientem esses pacientes, não pode ficar mordendo, porque depois disso ele vai estar com super bem da cirurgia que você fez, mas com trauma na região de lábio, né? Difícil. Alergias, falei para vocês agora, né? São raras, muito raras, quando a gente utiliza esses anestésicos do grupo amida, que é o que a gente mais utiliza, porém elas podem existir, né? É importante que a gente tenha isso muito bem documentado nas anamneses. Ela é quase que inexistente, né? Mas vamos levar em consideração. A maioria das descrições de situações alegadas de alergia é determinada por ocorrências nas reações psicogênicas. A pessoa, normalmente, quando ela chega, ela fala assim: eu tenho alergia à anestesia. Você pergunta para ela assim: o que a senhora já teve? Eu desmaiei, eu passei mal, nossa, meu coração acelerou, eu tenho alergia. Esses não são sintomas de alergia, né? A gente sabe que esses são sintomas da hipotímia, da taquicardia. Eu vou dar depois, futuramente, uma aula para vocês também das emergências médicas de odontologia. A gente vai falar bastante sobre essas considerações, mas lembrar que as reações alérgicas são diferentes, né? O paciente vai ter erupções cutâneas, edema de glote, são as manifestações de alergia. Então, normalmente o paciente vem dizendo que é alérgico, mas não é alérgico, foi alguma complicação que ele teve do ponto de vista sistêmico com essas anestesias, ou uma injeção intravascular, tal, mas não alergia ao sal anestésico propriamente dito, tá? As reais alergias, o paciente já vai vir com isso documentado para você na grande maioria dos casos, tá? Mas vamos ficar atentos. Efeitos adversos, né? Ansiedade, tremor, euforia, agitação, confusão mental, vasodilatação e redução da frequência cardíaca, né? Tudo isso a gente vai conseguir evitar quando a gente, né, toma todos os cuidados, não faz uma injeção intravascular. As convulsões, depressão nervosa, normalmente vai ser um efeito dessa droga associada ao efeito psicológico que o paciente já tem, né, ao sistema neurológico dele, então fica sempre observando, né? Durante, eu falo, você não vai anestesiar o seu paciente olhando o relógio, olhando o WhatsApp, você vai anestesiar o seu paciente olhando todas as reações que ele pode ter, né? Vendo coloração de lábio, vendo sudorese, palidez, então, né? Observando o turvamento do seu tubete ou não, então você tem que estar atento durante os seus procedimentos de anestesia. Nos pacientes cardiopatas, também já falei bastante, né? Vamos usar lidocaína, mepivacaína, prilocaína. Os vasoconstritores mais indicados para os cardiopatas são quem? A felipressina, que é aquele que a gente não usa em gestante, mas eu posso usar epinefrina e adrenalina na concentração de 1 para 100 ou 200 mil, mas usar assim, 3 tubês eu diria até que é demais, usar no máximo 2, tá? Mas se a paciente não for gestante, usa a felipressina, tá? É uma boa opção nos pacientes cardíacos. Isso é importante, falei para vocês também, que não se opera um paciente que está descompensado. E o que é um paciente descompensado do ponto de vista cardiovascular? Quando ele tem uma pressão arterial sistêmica maior do que 150 por 90. Por que a gente usa esse parâmetro? Porque às vezes o paciente está nervoso, ansioso, né? Mas é um paciente com a sua hipertensão controlada. Agora, acima disso, a gente não vai conseguir ajudar, a não ser que seja um procedimento de emergência, e aí nós vamos usar um anestésico sem vasoconstritor, tá? Mas do ponto de vista cardíaco e de hipertensão, a gente vai usar esse parâmetro. Nas nossas gestantes, que eu também falei bastante aqui na nossa aula anterior a esta, né? O mais indicado para elas é um anestésico do tipo lidocaína. Se possível, se for um tratamento eletivo, esperar o final da gestação. Se for uma emergência, posso atendê-la normalmente. Não vou poder utilizar somente a lidocaína com a feripressina, e o risco de aborto e danos ao feto, se utilizando os anestésicos indicados e com segurança, é nulo, né? Vamos deixar de lado essa história de que não atendo gestante, né? A gente ainda vê muitos colegas que se negam a atender gestante, né? Eu falo, a gente tem que saber o quê? Que o conhecimento é tudo. Se você conhece a anatomia, se você conhece a farmacologia, se você conhece a técnica anestésica, você não vai negar atendimento a uma gestante porque você tem medo de não saber qual é o anestésico que você pode usar, o que pode causar o feto. Não, você assistiu as aulas todas direitinho, não assistiu? Anotou aí, você sabe que você não pode usar a felipressina nela, você sabe que você não pode usar uma quantidade muito grande de epinefrina, mas você tem tudo isso consolidado na sua cabeça, né? Vamos ter o conhecimento, porque quem tem conhecimento, eu falo que não tem medo, porque sabe lidar com as intercorrências, né? Não adianta
fala assim, não, eu vou ficar com o celular aqui, ó, da professora, que se eu tiver qualquer problema no meu consultório, eu vou ligar para ela. Não, vocês têm que ser por si mesmos. É óbvio que essa segurança, né, em como você lidar com as intercorrências, tá, elas vão vir com o longo do tempo, né? Ninguém nasce sabendo e a experiência é algo que a gente ganha com o passar dos anos. Mas quando você tem esses parâmetros todos muito bem consolidados de anatomia, de farmacologia, de avaliação dos pacientes, você já sai muito na frente, né? Então, isso que é importante. Bom, com isso eu finalizo essa nossa revisão. Espero que tenha ficado claro para vocês. Me ponho à disposição aí se vocês tiverem qualquer dúvida, lança as perguntas lá no fórum, tá? Eu vou tentar ajudá-los. Estudem, né, mais uma vez, para a vida profissional, não só para a prova, mas desejo que vocês todos façam uma excelente prova, tá? Uma boa prova lá, que tudo corra bem, né? É a primeira experiência que vocês terão aí com as provas online, mas eu tenho certeza que elas vieram para somar, né? E vai dar tudo certo, tá bom? E desejo que tudo corra bem. E em breve a gente volta aí com novas aulas, tá bom? Um abraço grande a todos, fiquem com Deus e boas provas.